Estes sabes também que nos últimos dias virão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Você sabe, minha maneira nestas ocasiões é falar tão claramente e familiarmente quanto eu puder sobre o que é de nossa preocupação atual, e assim pretendo fazer nesse momento se agradar a Deus, ajudar nas enfermidades. As palavras contêm um aviso de perigos iminentes e há 4 coisas nelas. Primeiro, a maneira do aviso, isto também sabe. O caminho de sua instrução, eles virão. Em quarto lugar, o tempo e a estação, eles virão nos últimos dias. Primeiro, a maneira da advertência, isto também sabe. Tu, Timóteo, para as outras instruções que te dei como se comportar na casa de Deus, pelas quais você pode estabelecer como um modelo para todos os ministros do Evangelho em eras futuras. Devo também acrescentar isto também sabes, pertence ao teu dever e ofício conhecer e considerar os julgamentos iminentes que estão vindo sobre as igrejas. E assim, como justificativa do meu presente desígnio, se Deus me capacitar para isso, devo aqui a premissa de que é dever dos ministros do Evangelho prever e tomar conhecimento dos perigos em que as igrejas estão caindo. E o Senhor nos ajude e todos os outros ministros a sermos despertados para esta parte de nosso dever. Você sabe como Deus o apresenta em Ezequiel 33, na palavra do Atalaia, para alertar os homens sobre os perigos que se aproximam. E verdadeiramente Deus nos deu esta lei. Se avisarmos as igrejas de seus perigos que se aproximam, cumprimos nosso dever. Se não o fizermos, o sangue deles será exigido de nossas mãos. O Espírito de Deus previu negligência capaz de crescer sobre nós nesse assunto. Portanto, a Escritura apenas propõe o dever por um lado e por outro, exige o sangue do povo nas mãos dos vigias, e se eles não cumprirem seu dever. Assim fala o profeta Isaías, no capítulo 21, versículo 8. Ele clamou, um leão: meu Senhor, estou continuamente sobre a torre de vigia. Um leão é um emblema do julgamento que se aproxima. Um leão rugiu, quem pode senão tremer? Diz o profeta Amós. É dever dos ministros do Evangelho advertir sobre perigos iminentes. Novamente, o apóstolo, ao falar a Timóteo, fala também a nós e a todos nós. Isto também sabei vós. É a grande preocupação de todos os professores e crentes de todas as igrejas ter seus corações muito fixos nos perigos presentes e próximos. Perguntamos tanto sobre esses sinais e evidências de libertação, e não sei o que quase perdemos o benefício de todas as nossas provações, aflições e perseguições. O dever de todos os crentes é estar atento aos perigos presentes e iminentes. Ó Senhor, dizem os discípulos, Mateus capítulo 24, qual será o sinal de tua vinda? Eles estavam fixados em sua vinda. Nosso Salvador responde, eu lhe direi, haverá uma abundância de erros e falsos mestres. Muitos dirão, eis que aqui está Cristo, e eis que aqui está Cristo. Segundo, haverá uma apostasia da santidade, a iniquidade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Terceiro, haverá grande angústia das nações, nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Quarto, haverá grandes perseguições, e eles vos perseguirão e vos trarão perante os governadores, e sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Quinto, haverá grande sinal de ira de Deus do céu, sinais no céu, o sol e a lua e as estrelas. O Senhor Jesus Cristo informaria os crentes como eles devem esperar por uma vinda. Ele lhe falar de todos os perigos. Estejam atentos a essas coisas. Eu sei que você é capaz de ignorá-las, mas estas são as coisas que você deve saber e estar atento. Haverá grande angústia das nações. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grande perseguição, e eles vos perseguirão e vos trarão perante os governadores, e sereis odiados por causa do meu nome. Não ser sensível a uma época perigosa presente é aquela segurança que a Escritura condena. Eu vou deixá-lo com você, em suma, sobre estas 3 coisas. Primeiro, é essa estrutura de coração que de todas as outras Deus mais detesta e abomina. Nada é mais odioso para Deus do que uma estrutura segura em dias perigosos. Segundo, não temerei dizer isso e seguirei com isso quanto ao meu juízo até o dia do julgamento. Uma pessoa segura em épocas perigosas está seguramente sobre o poder de alguma luxúria predominante, quer apareça ou não. Terceiro, essa estrutura segura e sem sentido é o prenúncio certo da aproximação da ruína. Saibam, irmãos, por favor, saibam disso, eu imploro,
por sua e minha própria alma, que você seja sensível e afetado pelos perigos da época em que somos lançados, que são, se Deus me ajudar e me der um pouco de força. Em segundo lugar, há o mal e o perigo em si avisados, e isto é, vezes que tenho certeza de que nem todo escaparemos, deixe-o cair onde quiser. Não direi mais sobre isso agora, porque é sobre isso que falarei principalmente depois. Em terceiro lugar, a maneira de sua introdução virá. Não temos nenhuma palavra de nossa língua que expressa a força de Eivlok. Os latinos o expressam por imineo incido, a descrita de uma ave até sua presa. Agora nossos tradutores deram a maior força que podiam. Eles não dizem, tempos perigosos virão, como se prognosticassem eventos futuros, mas tempos perigosos virão. Aqui está uma mão de Deus neste negócio. Eles virão, serão tão imediatos em sua vinda que nada os impedirá. Eles se pressionarão instantaneamente e prevalecerão. Nossa grande sabedoria então será olhar o desagrado de Deus em épocas perigosas, uma vez que há a mão judicial de Deus neles, e vemos em nós mesmos motivo suficiente para que eles venham. Mas quando eles virão? Em quarto lugar, eles virão nos últimos dias. As palavras últimos dias ou últimos dias são interpretadas de três maneiras nas Escrituras. Às vezes, para os tempos do Evangelho, em oposição à Igreja-Estado judaica, como em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Nestes últimos dias nos farou por seu Filho. Em outro lugar pode ser levado, embora eu não me lembre do lugar, pois diz para os dias da consumação de todas as coisas e o fim do mundo, e é tomado frequentemente para os últimos dias das igrejas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: o Espírito fala expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. E assim o apóstolo João, em 1 Epístola, capítulo 2, versículo 18 diz: filhinhos, é a última vez, e como ouviste que o anticristo virá, também agora há muitos anticristos pelas quais sabemos que é a última vez. E essa é a temporada aqui pretendida, mas ainda assim você pode entender no sentido que quiser. Os últimos dias, os dias do Evangelho, os últimos dias para a consumação de todas as coisas e o fim do mundo, os últimos dias seguindo os dias da profissão das igrejas, aquelas chamadas igrejas reformadas, ou nossas próprias igrejas, nos caminhos em que andamos, e os últimos dias com muitos de nós, no que diz respeito a nossas vidas. Em qualquer sentido que as palavras sejam tomadas, é hora de olharmos para o que virá nesses últimos dias, e os últimos dias com muitos de nós, no que diz respeito às vidas. Em qualquer sentido que as palavras sejam tomadas, é hora de olharmos para o que vier nesses últimos dias. Em qualquer sentido, é hora de olharmos para o que virá nesses últimos dias. Mas a observação que no momento deve insistir do texto é essa. A observação: quando as igrejas continuarem por um tempo em sua profissão e começarem a cair em decadência, estações perigosas a alcançarão, das quais será difícil para elas escaparem. Isto sabe também que tempos difíceis virão. Meu desígnio é apenas dispor suas mentes um pouco para o trabalho do dia, e tudo o que farei é mostrar em vários casos quais são as coisas que tornam uma estação perigosa, e qual é o nosso dever com referência a essas épocas perigosas, tanto quanto a perigos particulares e tempos perigosos em geral. E não se deve dizer como uma vez foi do profeta Ezequiel: ele profetizou coisas muito distantes. Não profetizamos coisas muito distantes, não falaremos de coisas que estão sobre nós. O que vemos e sabemos é então evidente, como se estivesse escrito com o raio do sol. Primeiro, a primeira coisa que torna uma época perigosa é quando a profissão da verdadeira religião é mantida extremamente sobre uma predominância visível de horrível luxúria e maldade. E a razão pela qual eu o nomeio em primeiro lugar é porque é o que o apóstolo dá seu exemplo neste lugar. Tempos perigosos virão. Por quê? Pois muitos serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ferozes, desprezadores dos bons, traidores, obstinados, nobres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mantendo sua profissão da verdade e da religião sobre uma predominância visível e aberta, de vis concupiscências e a prática de pecados horríveis. Isso tornou temporada perigosa. Se esta é uma temporada ou não, você julga.
E devo dizer a propósito que podemos e devemos testemunhar contra isso e lamentar os pecados públicos dos dias em que vivemos. É tão glorioso ser um mártir por dar testemunho contra os pecados públicos de uma era, quanto por dar o Evangelho, dar testemunho de qualquer verdade do Evangelho. Agora, onde essas coisas estão, uma estação é perigosa. Primeiro, por causa da infecção. Igrejas e professores estão propensos a serem infectados com ele. O historiador nos fala de uma praga em Atenas no segundo e terceiro ano da guerra de Peloponeso, da qual morreram multidões, e dos que sobreviveram, poucos escaparam, mas perderam um membro ou parte de um membro, alguns um olho, outros um braço, outros um dedo. A infecção foi tão grande e terrível. E verdadeiramente, irmãos, de onde vem essa praga? Da prática visível de concupiscências impuras sobre uma profissão externa. Embora os homens não morram, mas um perde um braço, outro um olho, outro uma perna por ele, a infecção se difunde ao melhor dos professores, mais ou menos. Isso torna um momento perigoso. Segundo, é perigoso por causa dos efeitos, pois quando as concupiscências predominantes quebram todos os limites da luz e do governo divino, por quanto tempo você acha que as regras humanas os manterão em ordem? Eles rompem tudo em uma época como o apóstolo descreve, e se vierem a romper todas as restrições humanas, como romperam as divinas, encherão todas as coisas de ruína e confusão. Terceiro, eles são perigosos nas concupiscências, isto é, os juízos de Deus. Quando os homens não recebem a verdade por amor a ela, mas têm prazer na injustiça, Deus lhe enviará forte engano para acreditar na mentira. Então, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 a 11, é uma descrição de como o papado veio sobre o mundo. E os homens professavam a verdade da religião, mas não a amavam. Amavam a injustiça e a impiedade. E Deus enviou-lhe o papado. Essa é a interpretação do lugar segundo os melhores teólogos. Você professará a verdade e ao mesmo tempo amará a injustiça? A consequência é a segurança sobre superstição e impiedade. Este é o fim de uma temporada tão perigosa, e o mesmo pode ser dito quanto aos julgamentos temporais, que não preciso mencionar. Vamos agora considerar qual é o nosso dever em uma época tão perigosa. Primeiro, devemos lamentar muito pelas abominações públicas do mundo e da terra da nossa natividade em que vivemos. Eu só observaria aquele lugar em Ezequiel capítulo 9. Deus envia seus julgamentos e destrói a cidade. Antes, porém, põe um sinal na testa dos homens que suspiram por todas as abominações que se cometem no meio dela. Você encontrará essa passagem referenda em seus livros Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado em suas testas os servos de nosso Deus. Eu apenas observaria isso, que somente esses são os servos de Deus, que os homens professem o que quiserem, que choram pelas abominações que são feitas na terra. Os enlutados em um lugar são os servos de Deus no outro. E verdadeiramente, irmãos, certamente somos culpados neste assunto. Temos estado quase satisfeitos com o fato de os homens devem ser tão perversos quanto eles mesmos, e ficarmos quietos e vermos o que resultaria disso. Cristo foi desonrado, o Espírito de Deus blasfemou, e Deus provocou contra a terra de nossa natividade. E no entanto não fomos afetados com essas coisas. Posso dizer com sinceridade, eu bendigo a Deus, às vezes tenho trabalhado com meu próprio coração sobre isso, mas temo que todos nós estamos muito aquém de nosso dever nesse assunto. Rios de águas, diz o salmista, descem em meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Horrível profanação do nome de Deus viram, e nossos ouvidos ouviram, e ainda assim nosso coração não foi afetado por elas. Você acha que esta é uma estrutura de coração que Deus exige de nós em tal época, para sermos indiferentes a tudo e não chorar pelas abominações públicas da terra? Os servos de Deus chorarão. Eu poderia falar, mas não sou livre para falar aqueles preconceitos que nos impedem de lamentar por abominações públicas, mas eles podem ser facilmente sugeridos a todos os seus pensamentos, e particularmente o que nos impediu de atender mais a esse dever de luto por abominações públicas. E me dê permissão para dizer que, de acordo com a regra das Escrituras, nenhum de nós pode ter qualquer evidência de que escaparemos dos julgamentos externos que Deus trará para essas abominações, se não tivermos chorado por elas, mas que uma vingança tão inteligente quanto as dispensações externas pode cair sobre nós como sobre aqueles que são mais culpados delas. Nenhuma evidência bíblica temos do contrário. Como Deus pode lidar conosco, eu não sei.
Isso então é uma parte do dever desse dia, que devemos humilhar nossas almas por todas as abominações que são cometidas na terra da nossa natividade, e em particular que não lamentemos mais sobre eles. Nosso segundo dever em referência a esta época perigosa é cuidar para que não sejamos infectados com os males e pecados dela. O homem pensaria que era o contrário, mas realmente, até onde eu observei, este tem sido o quadro das coisas, a menos que haja alguma extraordinária dispensação do Espírito de Deus. Como os pecados de alguns homens crescem muito, as graças de outros homens ficam muito baixas. Nosso Salvador nos disse em Mateus capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Um homem passaria que a abundância da iniquidade no mundo deveria causar grande provocação para amar uns aos outros. Não, diz nosso Senhor, o contrário será encontrado verdadeiro. À medida que os pecados de alguns homens aumentam, as graças de outros homens diminuem. Há 3 razões para isso. Primeiro, em tal época somos propensos a ter pensamentos leves de grandes pecados. O profeta considerou uma coisa terrível, que quando Joaquim jogou o rolo da profecia de Jeremias no fogo, até que fosse consumido, mas não temeram nem rasgaram as suas vestes, nem o rei nem qualquer dos seus servos que ouviram todas essas palavras. Jeremias capítulo 36, versículo 24. Eles se tornaram insensatos tanto do pecado quanto do julgamento, e onde os homens, sejam eles em outros aspectos nunca tão sábios, podem se tornar insensíveis ao pecado, eles rapidamente se tornarão insensíveis ao julgamento também. E temo que a grande razão pela qual muitos de nós não temos impressão sobre nossos espíritos do perigo e perigo nos dias em que vivemos é porque não somos sensíveis ao pecado. Segundo, os homens tendem a se contemplar em males menores, tendo seus olhos fixos nas maiores abominações de outros homens, que eles contemplam todos os dias. Não há aqueles que pagam seu tributo ao diabo, andam em tais e tais abominações e assim se contemplam em mares menores. Isso é parte da infecção pública, que eles não se envergonham no mesmo excesso de tumulto que os outros. Embora vivam na omissão do dever, na conformidade com o mundo e em muitas coisas tolas, prejudiciais e nocivas, eles se conformam com coisas que outros são culpados de abominações maiores. Terceiro, por favor, que se lembrem disso. Aqueles que têm ocasião para isso, você pode saber melhor do que eu, mas ainda assim eu sei por regra, tanto quanto você por prática, que conversam em geral no mundo, em tal uma estação está cheia de perigos. A maioria dos professores crescem da cor e da contemplação daqueles com quem conversam. Esta é a primeira coisa que torna uma temporada perigosa. Não sei se essas coisas podem ser de interesse e utilidade para você. Eles parecem assim para mim e eu não posso deixar de familiarizá-los com você. Uma segunda temporada perigosa, e na qual dificilmente sairemos, é quando os homens estão propensos a abandonar a verdade, e os sedutores abundam para reuni-los, e você sempre terá essas coisas juntas. Você vê sedutores em abundância. Você pode estar certo de que há uma propensão na mente dos homens para abandonar a verdade, e quanto a tal propensão, eles nunca desejarão sedutores, aqueles que desviarão as mentes dos homens da verdade, pois há tanto a mão de Deus quanto de Satanás nesse negócio. Deus judicialmente deixa os homens quando os vê cansados da verdade e propensos a deixá-la, e Satanás ataca com ocasião e incita os sedutores. Isso torna uma temporada perigosa. O apóstolo descreve isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Agora, o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos haverá tempos perigosos. Se for perguntado como podemos saber se há uma propensão nas mentes dos homens em qualquer época para se afastar da verdade, há 3 maneiras pelas quais podemos julgá-lo. Primeiro, o primeiro é mencionado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas segundo as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo coceira nos ouvidos. Quando os homens se cansam da sã doutrina, quando ela é muito clara, muito pesada, muito monótona, muito comum, muito alta, muito misteriosa, uma coisa ou outra que os desagrada, e eles ouviriam algo novo, algo que pode agradar, é um sinal de que há em tal época muitos que são propensos a abandonar a sã doutrina, e muitos desses nós conhecemos. Segundo, quando os homens perdem o poder da verdade em sua conversão e são tão propensos e prontos a abandonar a profissão dela em suas mentes. Você vê um homem mantendo a profissão da verdade sobre uma conversa mundana, ele quer apenas iscar da tentação ou um sedutor para tirar sua fé dele. Uma inclinação para dar ouvidos a novidades e perder do poder da verdade na conversão é um sinal de propensão
a esse declínio da verdade. Tal estação, você vê, é perigosa. E por que é perigoso? Porque as almas de muitos são destruídas nele. O apóstolo nos diz diretamente em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, de falsos profetas entre o povo que secretamente trazem heresias condenáveis, até mesmo negando o Senhor que os resgatou, e trazem sobre si a destruição rápida. Será que vai ficar lá? Além disso, há uma grande aptação em tal época para trabalhar a indiferença nas mentes daqueles que não pretendem abandonar totalmente a verdade. Mal pensei que eu deveria ter vivido neste mundo para encontrar as mentes dos professores ficando completamente diferentes quanto à doutrina da eterna eleição de Deus, a soberana eficácia da graça na conversão dos pecadores, justificação pela imputação da justiça de Cristo, mas muitos são, quanto a todas essas coisas, crescidos para uma indiferença. Eles não sabem se são assim ou não. Bendigo ao Deus que sei algo da geração anterior, quando os professores não ouviam essas coisas sem o mais alto destentão. E agora os altos professores começam a ser líderes nisso. E isso está demais entre os melhores de nós. Não estamos tão preocupados com a verdade quanto nossos antepassados. Terceiro, essa propensão a se afastar da verdade é uma época perigosa, porque é a maior evidência do afastamento do Espírito de Deus de sua igreja. Pois o Espírito de Deus é prometido para esse fim, para nos guiar em toda a verdade. E quando a eficácia da verdade começa a decair, é a maior evidência da partida e retirada do Espírito de Deus. E acho que isso é uma coisa perigosa, pois se o Espírito de Deus parte, então nossa glória e nossa vida partem. Qual é agora nosso dever em relação a esta época perigosa? Avisos prévios de perigos nos são dados para nos instruir em nosso dever. A primeira é não se contentar com o que julgar ser uma sincera profissão de verdade, mas trabalhar para ser encontrado no exercício de todas aquelas graças que respeitam peculiarmente a verdade. Há graças que respeitam peculiarmente a verdade que devemos exercer, e se estes não forem encontrados em nossos corações, toda a nossa profissão não resultará em nada. E esses são amor, porque não amarão a verdade. Eles fizeram profissão do evangelho, mas eles não receberam a verdade por amor a ela. Faltou amor à verdade. A verdade não fará bem a nenhum homem onde não houver amor a ela. Falar a verdade em amor é a substância da nossa profissão cristã. Orem, irmãos, trabalhem para amar a verdade e tirar todos os preconceitos de nossas mentes, para que possamos fazê-lo. Segundo, é uma grande e única regra que nos preserva em tempos de perigos. Trabalhar para ter a experiência do poder de toda a verdade em nossos corações. Se assim for, você aprende o Senhor Jesus. Como? Para despojar-se do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e revestir-se do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Isso é aprender a verdade, a grande graça que deve ser exercida com referência à verdade em uma época como esta, é exemplificá-la em nossos corações no poder dela. Trabalhem pela experiência do poder de toda a verdade em seus próprios corações e vidas. Zelo pela verdade. A verdade é o objeto mais apropriado para o zelo. Devemos trabalhar fervorosamente pela verdade que uma vez foi entregue aos santos. Está disposto como Deus nos ajudará a nos separar de nomes e reputação e sofrer escárnio e desprezo. Tudo que este mundo pode lançar sobre nós, dando o testemunho da verdade. Tudo que este mundo considera caro e valioso deve ser abandonado, e não a verdade. Esse foi o grande fim para o qual Cristo veio ao mundo. Apegue-se aos meios que Deus designou e ordenou para sua preservação na verdade. Vejo que alguns estão prontos para dormir e pensar que não estão preocupados com essas coisas. O Senhor desperta seus corações. Apegue-se aos meios de preservação na verdade, o presente ministério. Abençoe a Deus pelo resgate de um ministério valorizado à verdade. Reconhecendo a verdade e firme na fé, apegue-se a eles. Há pouca influência sobre a mente dos homens desta ordenança e instituição de Deus nos grandes negócios do ministério. Mas sabia que há algo mais nisso do que eles parecem ter melhores habilidades para disputar do que você, mais conhecimento, mais luz, melhores entendimentos do que você. Se você não souber mais no ministério do que isso, nunca terá benefícios com isso. Eles são a ordenança de Deus, o nome de Deus está sobre eles, Deus será santificado neles. Eles são a ordenança de Deus para a preservação da verdade. Lembremos-nos cuidadosamente da fé daqueles que nos precederam nesta nação na profissão da última era. Estou apto a pensar que não houve uma profissão mais gloriosa por 1000 anos sobre a face da terra
do que entre os professores da última era na nação. E ore de que fé eles eram meio arminianos e meio socinianos, metade papista e metade antinomianista, não sei o que. Lembre-se de como eles eram zelosos pela verdade, quão pouco suas almas santas teriam suportado com essas deserções públicas da doutrina da verdade que vemos. E não lamentemos, mas não fazemos nada nos dias em que vivemos. Deus estava com eles e eles viveram para a sua glória e morreram em paz, a quem a fé segue e o exemplo segue. E lembre-se da fé em que viveram e morreram. Olhe ao seu redor. Uma terceira coisa que torna uma temporada perigosa é que os professores se misturam com o mundo e aprendem seus modos. E se as outras estações perigosas não sobrevieram, isso também nos sobreveio. Este foi o fundamento e a primavera da primeira estação perigosa que estava no mundo, que primeiro trouxe um dilúvio de pecado e depois um dilúvio de miséria. Foi o início da primeira apostasia pública da igreja, que resultou na mais severa marca do desagrado de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas de todas as que escolheram. Este é apenas um exemplo da igreja de Deus, os filhos de Deus, professores misturando-se com o mundo. Isso não foi tudo que eles tomaram para si esposas, mas este foi um exemplo que o Espírito Santo dá de que a igreja naquele dia degenerou e se misturou com o mundo. Qual é o fim de misturar-se dessa maneira com o mundo? Provérbios capítulo 106, versículo 35. Eles se misturaram com as nações, e aprenderam suas maneiras. Se alguma coisa debaixo do céu torna uma estação perigosa, isso fará isso, quando nos misturamos com o mundo e aprendemos suas maneiras. Há duas coisas que devo falar sobre este assunto. Primeiro, onde os professores se misturam com o mundo. Segundo, o perigo disso. Os professores misturam-se com o mundo naquilo em que o mundo é, que é próprio do mundo. Aquilo que é mais eminentemente e visivelmente do diabo, os professores não se misturam tão cedo, mas naquilo em que é o mundo, em suas próprias cores, como na comunicação corrupta, que é o espírito do mundo, o extrato e fruto da vaidade da mente, isso com que o mundo se corrompe. Um tipo de comunicação perversa e podre, pela qual os costumes do mundo são corrompidos. Isso vem do espírito do mundo. O diabo tem sua mão em todas essas coisas, mas é o mundo e o espírito do mundo que estão em comunicação corrupta. E como isso se espalhou entre os professores? Comunicação leve, vã e tola. Passar a vida inteira de um homem nisso, não nesta ou naquela ocasião, mas quase sempre e em todas as ocasiões, em todos os lugares. Os hábitos e trajes vãos do mundo são outro exemplo. Os hábitos e trajes do mundo são as coisas em que o mundo planeja mostrar a si mesmo que é. Os homens podem ler o que o mundo é, e por características evidentes nos hábitos e trajes que ele usa. Eles são cegos, que não podem ler vaidade, loucura, impureza, luxo nos trajes que o mundo veste. O declínio dos professores em imitar os costumes do mundo em seus hábitos e vestimentas torna uma estação perigosa. É uma mistura em que aprendemos seus costumes e o julgamento de Deus se seguirão sobre ela. Nisto, da mesma forma, crescemos com o mundo, que em todas as ocasiões somos tão indiferentes ao pecado do mundo e tão pouco perturbados com eles como os outros. Ló viveu em Sodoma, mas com a estrutura de espírito que o próprio mundo faz, para não falar da voluptuosidade da vida e de outras coisas que acompanham essa miserável mistura com o mundo que os professores fizeram nos dias em que vivemos, comunicação corrupta, alegria no vestuário, insensatez dos pecados e abominações do mundo ao nosso redor, são quase tanto sobre os professores como sobre o mundo. Nós nos misturamos com o povo e aprendemos suas maneiras, mas com a estrutura de espírito que o próprio mundo faz, não falar da voluptuosidade da vida e de outras coisas que acompanham essa miserável mistura com o mundo que os professores fizeram nos dias em que vivemos, comunicação corrupta, alegria do vestuário, insensatez dos pecados e abominações do mundo ao nosso redor, são quase tanto sobre os professores como sobre o mundo. Segundo, tal época é perigosa porque os pecados dos professores neles são diretamente contrários a todo o desígnio da meditação de Deus e de Cristo neste mundo. Cristo se entregou por nós para nos purificar de obras mortas e nos purificar para si mesmo por peculiar. Conforme Tito 2,14, vocês são uma nação real, um povo peculiar. Cristo trouxe o ódio do diabo de todo mundo sobre ele e contra ele, por tirar um povo do mundo e torná-lo um povo peculiar para si mesmo, e lançarem-se novamente sobre o mundo. É o maior desprezo que se pode lançar sobre Jesus Cristo.
Ele deu sua vida e derramou seu sangue para nos resgatar do mundo, e nós nos jogamos novamente. Quão fácil foi mostrar que isso é uma entrada para todos os outros pecados e abominações, e aquilo pela qual eu realmente acho que a indignação e desagrado de Deus logo se descobrirá contra os professores e igreja nesse dia. Se não formos diferenciados no mundo, em nossos caminhos não seremos diferenciados deles. Por muito tempo em nossos privilégios, se formos iguais à nossa caminhada, assim seremos em nossa adoração, ou não teremos nenhuma. Quanto ao nosso dever em uma época tão perigosa, deixe-me deixar 3 advertências com você, e o Senhor as fixe em seus corações. Primeiro, a profissão de religião e o desempenho dos deveres sobre uma conversa mundana não são nada além de meios sofísticos para levar os homens de olhos vendados ao inferno. Não devemos falar coisas pequenas em uma causa tão grande. Segundo, se você quer ser como o mundo, você deve tomar a sorte do mundo. Vai com você como vai com o mundo. Pergunte e veja em todo o livro de Deus como será com o mundo. Quais são os pensamentos de Deus sobre o mundo, se não diz: se estiver em iniquidade, virá julgamento, e que a maldição de Deus está sobre ela. Se, portanto, você for como o mundo, você deve ter a sorte do mundo, Deus não vai separar. E por último, considere por que este meio perdemos a causa mais gloriosa da verdade que já existiu no mundo. Não sabemos que houve uma causa mais gloriosa da verdade desde os dias dos apóstolos, do que a que Deus confiou à sua igreja e ao povo nesta nação, para a pureza da doutrina da verdade e ordenanças, mas perdemos toda a beleza e glória disso, por essa mistura no mundo. Eu realmente acho que é hora das congregações dessa cidade, por seus anciãos e mensageiros, consultarem como acabar com esse mal que perdeu toda a glória da nossa profissão. É uma época perigosa em que os professores se misturam tanto com o mundo. Há 4 estações perigosas nas quais penseis ter insistido, mas vou apenas nomeá-los. Quarto, quando há grande participação dos deveres exteriores, mas anterior o espiritual decai. Agora aqui, irmãos, a maioria dessa congregação é assim de uma maneira peculiar. Espero pela bondade de Deus em sinceridade, embora em muita fraqueza. Você sabe quanto tempo tenho sido tratado das causas e razões da decadência interna e os meios a serem usados para nossa recuperação. Não vou, portanto, insistir novamente. 5. Tempo de perseguição também são tempo de perigo. Agora não preciso dizer se essas estações estão chegando ou não. É seu dever investigar isso. Se não há uma retenção interna da verdade sobre uma prevalência visível do concupiscência abominável no mundo, se não há uma propensão a abandonar a verdade de sedutores, trabalhando para atrair os homens, se não há uma mistura de nós mesmos com o mundo e assim aprender de suas maneiras, se não há decadência interna sobre o desempenho externo dos deveres, e se muitos não estão sofrendo sob perseguição e problemas, julgue e age de acordo. Uma palavra de uso e eu fiz. Uso 1. Sejamos todos exortados a nos esforçar para que nossos corações sejam afetados pelos perigos do dia em que vivemos. Você ouviu um discurso pobre e fraco sobre isso e talvez seja rapidamente esquecido. Que Deus tenha o prazer de nos dar essa graça para que possamos achar nosso dever, nos esforçar para que nossos corações sejam afetados pelo perigo dessas estações. Não é hora de dormir no alto de um mastro em um mar agitado quando há tanto perigo devoradores ao nosso redor. E para melhor efetuar isso, primeiro considere as coisas presentes e traga para governar e veja o que a palavra de Deus diz sobre elas. Ouvimos esta e aquela história de maldade horrível e prodigiosa e trazê-lo da próxima oportunidade de falar e lá passar um pouco. Ouvimos falar de julgamento de Deus espalhados pelo mundo e trazê-los ao mesmo padrão de nossa própria imaginação. E há um fim. E assim fazemos com as angústias dos outros, falamos deles e há um fim. Mas, irmãos, quando vocês observam qualquer uma dessas coisas, como é com o mundo, se você deseja que seu coração seja afetado, traga para a palavra e veja o que Deus diz sobre isso. Fale com Deus sobre isso, pergunte na boca de Deus o que Deus diz a essas prodigiosas maldades e julgamentos, essa frieza que está sobre os professores e suas misturas com
e aprender das maneiras do mundo. Você nunca terá seus corações afetados com isso, até que venha e fale com Deus sobre isso, e então você os encontrará representados em um vidro que fará seus corações doerem e estremecerem. Segundo, se você tiver consciência dos tempos perigosos presentes, tome cuidado para centrar-se em si mesmo. Embora sua maior preocupação seja consigo mesmo ou com o mundo, todos os anjos no céu não podem torná-lo sensível ao perigo dos dias em que você vive. Quer você busque riquezas ou honras enquanto você se concentra nela, nada pode torná-lo sensível aos perigos do dia. Portanto, não se concentre em si mesmo. Terceiro, ore para que Deus nos dê graça para sermos sensíveis aos perigos do dia em que vivemos. Pode ser que tenhamos confiança de que, embora milhares caiam à nossa direita e nossa esquerda, ainda assim seremos capazes de levá-la adiante. Acredite, é uma grande graça. Aponte suas orações particulares no armário e suas orações familiares dessa forma, e o Senhor nos ajude a apontar nossas orações públicas para isso, para que Deus torne nossos corações sensíveis aos perigos do tempo em que caímos nesses últimos dias. 2. A próxima coisa é esta, que há duas coisas em uma estação perigosa, o pecado dela e a miséria dela. Trabalhe para ser sensível ao primeiro, ou você nunca será sensível ao último. Embora o julgamento estejam à porta, embora os céus estejam escuros sobre nós e a terra trema sobre nós neste dia, e nenhum homem sábio possa ver onde ele pode construir uma habitação permanente, podemos falar dessas coisas e ouvir falar de outras nações encharcadas de sangue e ter sinais de desagrado de Deus, advertências do céu acima e da terra abaixo, e nenhum homem sensível a eles. Por quê? Porque eles não são sensíveis ao pecado, nem nunca será, a menos que Deus o faça assim. Vou classificar os pecados que devemos ter consciência sobre 3 cabeças. Os pecados do mundo pobre, miserável e perecível. Em primeiro lugar, os pecados dos professores em geral. Em segundo lugar, os nossos próprios pecados e decadências particulares. E em terceiro lugar, trabalhemos para que nossos corações estejam afetados com isso. É inútil dizer-lhe isto e aquilo que o julgamento está se aproximando, para seus líderes e aqueles que estão na torre de vigia exclamarem: um leão, meu senhor, vemos um leão. A menos que Deus torne nossos corações sensíveis ao pecado, não seremos sensíveis ao julgamento. Uso 3. Lembre-se de que há uma estrutura especial de espírito exigida em todos nós em épocas tão perigosas como estas. E o que é isso? É um quadro de luto do espírito. Essa estrutura alegre de espírito que está sobre nós. O Senhor perdoe, o Senhor nos perdoe e nos mantenha em uma estrutura de espírito humilde, quebrada e triste, pois é uma graça peculiar que Deus procura em um momento como este. Quando Ele derramar seu espírito, haverá grande pranto juntos e separados. Mas agora podemos dizer que não há luto. O Senhor nos ajude, temos corações duros e olhos cegos sobre a consideração de todos esses perigos que estão diante de nós. Quarto uso, mantenha a vigilância da igreja com diligência e pela regra. Quando digo regra, quero dizer a vida dela. Não tenho maior ciúme em meu coração do que Deus se retirar de suas próprias instituições por causa dos pecados do povo e nos deixar apenas a carcaça do governo e ordem exterior. Para que Deus os dá? Para seu próprio bem? Não, mas para que sejam vestimentas de fé e amor, mansidão de espírito e estranha de compaixão, vigilância e diligência. Tire isso e adeus a toda regra e ordem externa, sejam eles quais forem. Mantenha um espírito que possa viver afetado por isso. Tenha um espírito de vigilância da igreja, que não é mentir para pegar faltas, mas diligentemente por puro amor e compaixão pelas almas dos homens. Zelar por eles e esperar para fazer o bem, tudo o que pudermos, como foi com o homem pobre que tomou um cadáver e o levantou, e ele caiu. E ele a colocou novamente, e ela caiu, sobre o qual ele gritou: há algo dentro, para vivificá-lo e vivificá-lo. Assim é com a ordem e regra da igreja: coloque-os quantas vezes quiser, todos eles cairão. Se não houver amor uns pelos outros, um prazer no bem uns dos outros, exortando uns aos outros enquanto se chama hoje, para que ninguém se endureça e a falsidade do pecado. Quinto uso, pense nisso, que em tempos como estes nem todos nós ficaremos livres. Você não encontra a menção de uma época perigosa nas Escrituras, mas segue-se que alguns terão sua fé derrubada.
outros seguirão caminhos perniciosos e outros se desviarão. Irmãos e irmãs, como você sabe se você ou eu podemos cair? Vamos dobrar nosso relógio, cada um, pois chegou a estação em que alguns de nós podem cair e cair de modo a sofrer por isso. Eu não digo que pereceremos eternamente, mas Deus nos livre de ir para a cova. Mas alguns de nós podem cair a ponto de perder um membro ou outro, e nossas obras serão entregues ao fogo que as queimará a todas. Deus acendeu um fogo em Sião que provará todas as nossas obras, e veremos em pouco tempo o que será de nós. Texto uso. Por fim, tome essa grande regra que o apóstolo dá em tais momentos como aqueles com os quais estamos preocupados. No entanto, o fundamento de Deus permanece firme. Bendito seja Deus por isso. Deus sabe quem são os seus. O que então é necessário de nossa parte? Afastar-se do mal, aquele que profere o nome de Cristo. Sua profissão, seus privilégios, sua luz não o protegerão. Você se foi, a menos que todo aquele que professe o nome de Cristo se afaste de toda iniquidade. Que multidões perecem sobre uma profissão todos os dias. Que nossos corações possam sangrar ao ver pobres almas em perigo de perecer sobre a maior profissão. Você vai ouvir a soma de tudo. Tempos e estações perigosas vêm sobre nós. Muitos já estão feridos, muitos falharam. O Senhor nos ajude. A coroa caiu da nossa cabeça, a glória de nossa profissão se foi. O tempo é curto, o juiz está diante da porta. Tomem apenas esta palavra de conselho, meus irmãos. Vigiai, pois para que nenhuma dessas coisas vos sobrevenha, senão para que escapeis e sejais julgados, dignos de comparecer perante o Filho de Deus.